Olá, crianças pequenas e grandes! Para saber que lição nós vamos ouvir hoje, é claro que eu convido vocês para cantar comigo aquela canção. Olá, como vai? A Tidicela tem uma história pra contar. Então agora, muita atenção. Vamos lá, porque a Bíblia diz. Sim, a Bíblia nos diz algo precioso para os nossos corações neste dia. E sabe, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Hoje nós vamos começar uma nova série de lições. Isso mesmo, uma série que se chama Juízes de Deus. O que será que terá nesta série de lições? Você precisa ficar sempre por aqui para não perder nenhuma das lições, ok? E a lição de hoje, a introdução desta série, nós vamos falar um pouquinho sobre um livro que está aqui na Bíblia. Essa primeira parte é muito importante para você entender as outras partes que virão. Então, muita atenção e não perca nenhuma palavrinha sequer, ok? Nós vamos aprender sobre um livro especial, como eu já disse, que se chama o livro de Juízes, que tem tudo a ver com o nome da nossa série Juízes de Deus. Esse livro está no Velho Testamento. Ele é considerado um livro histórico. Provavelmente foi escrito por Samuel. E esse livro tem 21 capítulos de pura história do povo de Deus. Sabe, crianças, quando o povo de Israel saiu do Egito, depois passou pelo deserto e começou então a conquistar a terra de Canaã, algumas coisas também começaram a acontecer entre o povo. Vocês devem se lembrar que quando eles saíram do Egito e parte, até o final lá da caminhada deles pelo deserto, quem liderava o povo era o Moisés. Depois, Moisés preparou um outro líder, chamado Josué. Mas aí, enquanto Josué estava liderando o povo estava caminhando com Deus, louvando a Deus e fazendo tudo direitinho, se lembrando sempre das coisas incríveis e maravilhosas que Deus havia feito por aquele povo. E Deus abençoava aquele povo para então conquistar as terras ali, aonde situava Canaã, aonde era a terra prometida. Porém, Josué, é claro, como todas as pessoas, chegou ao fim da sua missão. E ele, então, morreu. E sabe de uma coisa, crianças? A Bíblia nos diz que depois que Josué morreu e as gerações que caminharam com ele também morreram, algo terrível aconteceu. O povo começou a se afastar de Deus. Virou uma anarquia, uma bagunça. As pessoas faziam aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Deus dava uma ordem e eles simplesmente faziam de mal entendidos e não obedeciam. E aí, algo terrível aconteceu com aquela geração, que está escrito lá no livro de Juízes, capítulo 2, no versículo 10. Olha só que coisa terrível. Finalmente, morreram todos os que pertenciam àquela geração e foram reunidos aos seus pais. E surgiu então outra geração que não conhecia ao Senhor. Uma geração que não amava e que abandonaram ao Senhor. Que história terrível! Que momento terrível do povo de Israel! Uma nação que fechou seus olhos para o seu Senhor.
E aí então, crianças, começou naquela época, ali no livro de Juízes, uma época terrível da história do povo de Israel. E foram 350 anos de uma história de muita tristeza, muita dor, muita disciplina. E então, Deus precisou levantar juízes. Por isso, na Bíblia tem os juízes. Mas, será que vocês conhecem que juízes foram esses? E o que eles fizeram? Nesta série, nós vamos aprender sobre alguns dos juízes que Deus levantou para libertar e trazer paz para aquela nação que estava tão distante do Senhor. Mas sabe, uma coisa muito importante que nós precisamos entender no livro de Juízes, porque em todas as lições nós vamos relembrar isso. O povo de Israel estava vivendo um ciclo. Ciclo vem do círculo. O que quer dizer isso? Que o povo fazia uma coisa, depois outra e repetia tudo de novo. E que ciclo era esse que o povo de Israel estava vivendo? A primeira parte desse ciclo era o pecado. O povo abandonava a Deus, adorava outros ídolos, faziam coisas erradas, ficavam longe do Senhor, se relacionavam com povos que tinham outros deuses e outras culturas e faziam o que queriam. E então, Deus enviava a sua disciplina e usava aqueles povos, que eram inimigos para oprimir e disciplinar o povo de Israel. E aí então, quando o povo de Israel se viam em maus lençóis, se viam em problemas, não é que eles se arrependiam, não. Mas aí então, eles se lembravam do Senhor e pediam: socorro, Deus, olha para nós, cuida de nós. Mas eles só faziam isso porque eles estavam sofrendo. E eles sabiam que Deus era o único que podia trazer paz e restauração para a vida deles. Depois que eles pediam socorro, então Deus levantava um juiz. O juiz, ele tinha o papel de ser um libertador. Era alguém enviado e escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da opressão, do castigo, da disciplina, e aí então trazer um tempo de paz. E eles viviam então um tempo de muita paz. Mas quando esse juiz morria, começava tudo outra vez. O povo pecava, Deus mandava disciplina, o povo pedia socorro, Deus levantava um juiz, o juiz morria e tudo voltava. E esse ciclo durou 350 anos. Então, crianças, nós precisamos, nos lembrar dessa história, desse momento da história do povo de Deus. Sabe por quê? Para nós aprendermos aquilo que nós não devemos ser. Nós não podemos ser lembrados como uma geração que não conhece ao Senhor. Nós precisamos ser lembrados como uma geração que ama, que obedece, que segue, que serve ao Deus Todo-Poderoso. E sabe de uma coisa? O livro de Juízes, além disso que a tia Vistela acabou de explicar para vocês, ele também aponta para o grande, único e verdadeiro libertador do povo de Deus, que é Jesus. Mas nós vamos aprender mais sobre isso nas próximas lições. Por hoje, a tia Vistela quer que você se lembre e que você aprenda que você precisa ser uma geração, você precisa ser uma criança que conhece o Senhor. Essa é a melhor coisa que pode acontecer nas nossas vidas, porque se nós estivermos longe de Deus, nós viveremos esse ciclo doloroso, triste, penoso e sofrido, distante do Senhor. E não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Ele quer que você o conheça de todo o coração. Vamos orar clamando ao Senhor para que nós sejamos uma geração que ama
serve e obedece o Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós nos colocamos na Tua presença e clamamos ao Senhor que nos ajude a viver uma vida na Tua presença. Nós queremos conhecer o Senhor, viver para o Senhor, amar o Senhor. Nos ajude em nome de Jesus. Nós não queremos ser uma geração que se afasta do Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de cada criança que está nos ouvindo. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém, crianças? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o livro de Juízes, porque na próxima lição nós aprenderemos sobre quem foi o primeiro juiz que Deus levantou para libertar o povo de Israel. Espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.